Olá pessoal, professora Bárbara aqui com vocês novamente, animados? Vamos lá? Então, hoje vamos abordar um pouco mais sobre o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo. Lembrem-se comigo da estrutura desse tipo textual. Nós vamos ter aqui a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Como temos trabalhado? O título é opcional. Se você for usá-lo, coloque na primeira linha de redação da folha de redação. Salte uma linha e vamos para o texto. Na introdução, você vai apresentar, contextualizar o tema e apresentar a tese que você vai desenvolver. Você pode ou não citar os seus argumentos. E nós temos trabalhado com dois argumentos. Esses dois argumentos você vai trabalhar nos parágrafos do desenvolvimento, para então fechar o seu texto com a conclusão, toda articulada ao debate que você fez, a problematização que você fez aqui no seu texto. Vamos lá. Sobre o desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo, há uns tópicos sobre os quais eu vou chamar a sua atenção. Vejam, qual é o objetivo do desenvolvimento do texto dissertativo argumentativo? Ele vai fundamentar e comprovar a sua tese. Você coloca a tese, a ideia que você vai defender, e você tem que justificar, comprovar, mostrar com argumentos consistentes e coerentes entre si que aquilo que você pensa realmente faz sentido, né? Então, vejam, é necessário você esclarecer, você justificar, você colocar de forma clara seus argumentos. E é no desenvolvimento que você vai fazer isso. Portanto, o desenvolvimento acaba se configurando como a parte do texto em que vai exigir mais de você. Então, vejam, e como vai exigir mais, nós temos várias estratégias que você vai poder adotar no desenvolvimento do texto. E você vai fazer esse desenvolvimento, então, utilizando 2 ou 3 parágrafos. No nosso caso, temos trabalhado com 2 parágrafos, porque o nosso espaço é pouco, 30 linhas é pouco quando queremos argumentar. Então, cada parágrafo vai conter um argumento, tá bom? E muito bem trabalhado aí. Observe que o desenvolvimento ele está relacionado à introdução, porque ele vai ser a comprovação da tese, a comprovação da ideia que você está se propondo defender. E ele está totalmente condicionado ao seu plano de texto, porque no seu plano de texto você colocou lá qual a tese que eu vou desenvolver. Quais os argumentos? Os argumentos que você colocou, eles vão constar, então, no desenvolvimento do texto. Vamos lá. E eu disse que você vai ter que usar diversos argumentos. O que é argumento, então? Segundo o dicionário Wise, é a razão, raciocínio que conduz à indução ou dedução de algo, prova que serve para afirmar ou negar um fato, recurso para convencer alguém, para alterar-lhe a opinião ou comportamento. Vamos nos ater a isso aqui. Com seus argumentos, então, você vai conduzir o seu leitor a pensar como você, ou seja, você vai tentar seduzi-lo. Você vai tentar levá-lo às suas ideias. Você vai tentar convencê-lo. Está bem? Para isso, então, o que é argumento? É um recurso para você convencer alguém. Você está querendo convencer o seu leitor de que você está certo. O que é argumentar, então? É apresentar razões, discutir com objetividade e raciocínio lógico. É um exercício de muita análise, de muito raciocínio, visando conduzir o interlocutor, que no caso é o leitor e o avaliador do seu texto, à certeza das evidências apresentadas. Ao final do seu texto, o seu leitor, o seu avaliador, vai realmente, este candidato está certo. São coerentes os argumentos que ele usa. Vamos ver, são várias habilidades a serem mobilizadas quando você vai escrever o seu desenvolvimento, o desenvolvimento do seu texto. Você vai, primeiramente, selecionar entre os vários fatos, opiniões, argumentos que vierem à sua cabeça para
defender a ideia que você se propõe. Você vai ter que relacionar essas ideias, não é? Como eu sempre falo para vocês, não podem cair do nada. Então, há que ter uma relação, uma associação de ideias. Você vai organizar essas ideias. Lembra do que nós falamos? Parta sempre do argumento mais fraco, seu argumento mais fraco, para o seu argumento mais forte. Hierarquize essas ideias. E você vai ter que interpretar, explicar, justificar fatos, opiniões, interpretar algumas ideias que você coloca. Então vejam, as habilidades que você vai ter que exercitar nesse momento: selecionar, relacionar, organizar e interpretar fatos, opiniões e informações. Vamos então fazer uma síntese do que temos colocado até agora. No desenvolvimento do texto, você vai ter que demonstrar coerência. Seus argumentos têm que ser coerentes com a tese e com seu projeto de texto. Você vai demonstrar capacidade argumentativa, que é a sua capacidade de argumentar, de colocar suas ideias, seus argumentos. Com isso, você deve demonstrar autoria, ou seja, que as ideias são suas, são próprias suas. E como se faz essa revelação de autoria? Quando você se posiciona em relação a dados e informações, você mostra os seus argumentos, você está demonstrando que você é realmente autor daquele texto. Quando você cumpre o seu projeto do texto, ou seja, você vai, seleciona, relaciona, organiza, interpreta dados e informações, é um índice de autoria. E outro índice de autoria é a progressão argumentativa construída por você. Você vai demonstrar que entendeu a temática colocada e você sabe defender as suas ideias. Então vejam, coerência, capacidade argumentativa, autoria são essenciais no desenvolvimento do texto. Vejamos para ilustrar um texto que obteve nota 1000 no Enem 2019. O tema era democratização do acesso ao cinema no Brasil. Observa, eu não tenho uma problematização explícita, eu tenho uma problematização implícita. A partir desse tema, eu vou pensar o que faz com que o cinema não seja democrático no Brasil. Essa aluna, Ana Clara Socha, ela trabalhou muito bem esse tema, claro, né? Por isso obteve nota 1000. Mas vamos ver aqui. Embora a Constituição Federal de 1988 assegure o acesso à cultura como direito de todos os cidadãos, percebe-se que na atual realidade brasileira não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Observe, ela contextualiza aqui, usando a Constituição Federal, ela coloca o posicionamento dela que não é observado, não tem sido observado, que é prescrito na Constituição, e ela coloca os argumentos com os quais ela vai trabalhar. Por que isso acontece? Ela está problematizando a situação. Porque as salas de cinema se concentram nos grandes centros urbanos e por que mais? Porque a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos. Então vejam, agora ela vai para o desenvolvimento do texto, que é o que nos interessa. Aqui nós já percebemos o plano do texto, a tese e os argumentos com os quais ela vai trabalhar. No desenvolvimento, primeiro ela vai trabalhar o primeiro argumento dela, que é esse aqui, a concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos. Vamos ver se realmente ela fez isso. É relevante abordar, primeiramente, que as cidades brasileiras foram construídas sobre um viés elitista e segregacionista, de modo que os centros culturais estão, em sua maioria, restritos ao espaço ocupado pelos detentores do poder econômico. Então, ela vem falar aqui justamente desse argumento, a concentração das salas de cinema nos grandes centros urbanos.
Pessoal, eu tenho aqui nesse parágrafo de desenvolvimento, então, a presença do tópico frasal, que é essa ideia que ela vai desenvolver. Aqui ela vem argumentando, comprovando isso que ela está falando, certo? Então, o parágrafo de desenvolvimento, cada parágrafo é um raciocínio completo, em que eu trabalho aquele argumento ao que eu me propus. O segundo argumento que ela colocou foi a concepção cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Vamos ver isso no outro parágrafo dela. Terceiro parágrafo, o tópico frasal. Paralelo a isso, vale ressaltar que a concepção cultural de que a arte não abrange a população de baixa renda é um fato limitante para que haja a democratização da cultura e, portanto, do cinema. Ela vem sim colocando o segundo argumento a que ela se propôs. Aí ela vem aqui, comprova isso que ela falou, argumenta, para depois ela passar para o parágrafo de conclusão, fechando a ideia dela, retomando aqui. Dessa forma, pode-se perceber que o debate acerca da democratização no cinema é imprescindível para a construção de uma sociedade mais igualitária. E aqui, casando com a argumentação que ela fez, ela vem colocar as propostas de intervenção. O que ela coloca, que ela acha que deve se fazer para resolver esses dois problemas que ela colocou. Está bem? Então vejam, eu quero ressaltar que estamos focando nesse momento a questão do desenvolvimento do texto. Quero que vocês observem, a maior parte de um texto dissertativo argumentativo é o seu desenvolvimento. É nesse ponto, é nessa parte que você tem que realmente argumentar, confirmar, mostrar como válida a sua tese. Pessoal, é isso por enquanto. Nos encontramos em sala de aula para praticar um pouco mais. Está bem? Até lá!